Olá, meus irmãos, meus amigos. A lição de hoje também traz um momento, mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar na sua vida. Satanás, ele é astuto, Satanás, ele não para, e Satanás, ele trabalha constantemente. E ele usa as coisas de Deus para atacar a humanidade e os servos do Senhor. Veja o versículo 5. O tema da mensagem de hoje: mais cedo ou mais tarde o diabo usará a Bíblia contra você. Veja esse verso 5, o que aconteceu. Eles não encontraram falha, como nós vimos ontem em Daniel. Então, como é que eles iam derrubar Daniel? Procuraram o meio, dentro da lei de Daniel. Verso 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Lembra da passagem do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4? Onde a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. E por que, irmãos, ele foi tentado pelo diabo? Ele provou que conseguiu vencer, provou e mostrou que venceu para nos salvar. Mas como o diabo tentou Jesus? Ele usou a palavra de Deus. Ele usou textos bíblicos para tentar o próprio Senhor. Ele tentou o Criador, ele tentou o escritor ou o autor da Bíblia com a própria Bíblia. Ele diz: está escrito. Olha a ousadia de Satanás. Está escrito. Lança-te daqui abaixo, dá ordem aos teus anjos que eles irão te apanhar. Jesus diz: também está escrito. Jesus também respondeu com a própria Bíblia. Se o inimigo de nossas almas tentou o Senhor Jesus com a Bíblia, você consegue entender o que ele vai fazer conosco com a própria Bíblia? Quantas vezes eu já vi irmãos usando passagens erradas da Bíblia? Passagens muitas vezes para defender seu próprio erro. Passagens muitas vezes para defender o seu orgulho próprio. Passagens muitas vezes para defender a sua posição e não a posição de Deus. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes presenciei cenas como essa? É triste, mas é realidade. Isso acontece. Então, irmãos, olhe, o diabo ele vai usar a Bíblia. Você quer ver outra vez? Primeira vez que o diabo fala na história, lá em Gênesis 3, ele usou os textos que Deus tinha dito, a palavra de Deus dita direto. Era a palavra que foi verbalizada para Adão. Em Gênesis 2:7, ele usou em Gênesis 3, verso 1. Começou um diálogo com Eva. E aí Gênesis 3, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai usando a Bíblia dizendo: não. Se você comer, você vai ficar igual a Deus. Deus te enganou. Jogou, irmãos, a palavra em xeque. Colocou Deus como mentiroso. E Eva acabou caindo. Quantas vezes, irmãos, o diabo usa a Bíblia e as pessoas caem? Aqui, irmãos, nessa passagem de Daniel, os outros presidentes procuraram um erro de Daniel e não acharam. O que eles pensaram? Olha a astúcia de Satanás. Só tem uma maneira de derrubar Daniel: na lei do próprio Deus dele. Quando ele não conseguir te derrubar em hipótese alguma, ele vai te atacar com a própria Bíblia. Minha mãe na fé me ensinou muito. E um dos seus ensinos foi: filho, não deixe o orgulho te derrubar. E eu respondi para ela: não, mãe, que história de orgulho? Ela: não estou falando agora. Eu estou falando no futuro.
Quando você for grande, quando você tiver construído o império que Deus vai te usar. Isso, olha, eu nem pastor era, tinha tomado minha decisão. Lá adiante, tome muito cuidado. Eu repito isso para minhas ovelhas. Não deixe o orgulho te derrubar. Quando você for grande, continue sendo pequeno diante de um Deus que eu não vou usar grande. Esse adjetivo não cabe para o nosso Deus. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele não é só grande. Ele é eterno. Ele é soberano. Ele é o Deus vivo. O Pai. Só Ele é Deus. Pense nisso. O diabo vai te tentar uma vez com a própria Bíblia. Não deixe ele te derrotar. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais este momento. Obrigado por cada vida que assiste e ouve, ó Pai. Ajuda as que assistem, ó Deus, a serem edificados no poder do Espírito Santo. Leva estas mensagens até os confins da terra, ó Pai. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.